a defesa do trabalho de conclusão de curso do Túlio Deuclado. O Túlio, ele fez o trabalho dele no nosso laboratório, fez o trabalho em parceria com o trabalho do Vinícius, que está finalizando o mestrado dele, e ajudou bastante no desenvolvimento do Vinícius lá no trabalho, e ele vai apresentar então aqui a monografia dele, que é intitulada Métodos Computacionais para Controle de Impedância, Admitância e Sistemas de Apoio à Reabilitação Neuromotora. Túlio, a dinâmica nossa aqui é cerca de 20 minutos para você apresentar. Né? Você falou que você treinou para 20, vai sair em 5. Exato. Eu imagino, mas fica à vontade, aí depois a banca avalia o trabalho, tá bom? Tá. Então vamos lá, Túlio. Boa tarde a todos, né? O Alcimar já leu o título, já introduziu, então a primeira coisa que eu ia falar é exatamente isso, que a minha parte foi o desenvolvimento do software, que é apenas uma parte do projeto, enquanto que esse é um projeto bem maior, que envolveu o desenvolvimento de hardware, que vai ser falado também aqui, que vai ser descrito, e que foi desenvolvido por uma equipe, principalmente em parceria com o Vinícius, que desenvolveu praticamente todo o hardware, e sempre com o apoio do professor Alcimar e do professor Sérgio, e de todos os colegas do laboratório, fazendo críticas, olhando, dando dicas, ajudando em método de programação, tudo isso. Então, primeira coisa, falar que foi feito em equipe, né? Então, por que isso, né? Por que a gente precisa de desenvolver um método computacional para apoio à reabilitação? Bem, primeiramente caracterizar o problema que esse método ele foi feito para um equipamento que é focado em pacientes pós-AVE. E a gente sabe que o AVE ele é a segunda maior causa de morte no mundo e ele é a principal causa de debilidades tanto físicas quanto cognitivas em adultos. E tem todas essas estatísticas de quão comum é uma pessoa que teve um AVE não voltar ao trabalho ou morrer no primeiro ano, e de tipo 30% delas não conseguir nem caminhar sem auxílio. Então é um problema de fato muito grave, e é um problema que essas estatísticas mostram que traz uma consequência econômica muito grande para a nossa sociedade. Onde você tem um adulto que parou de trabalhar por conta da sequela do AVE, é uma coisa que talvez com um equipamento, com uma reabilitação melhor, e que com certeza a tecnologia pode auxiliar nisso, você conseguiria reverter essa estatística, ou pelo menos diminuir ela, para ser uma coisa menos grave. Então, a gente sabe que uma pessoa pós-AVE que sofra de hemiparesia, ela não vai praticamente nem conseguir mover o braço, segurar nada, pegar um copo d'água, ela não consegue. Então, a ideia do projeto foi desenvolver um sistema de apoio onde a pessoa conseguisse ter auxílio para manipular, e com esse auxílio ela vai ficando cada vez melhor e vai reabilitando aquele braço, o braço no caso, para voltar a ser um membro útil para essa pessoa, para ela conseguir voltar a utilizar e ter uma vida normal como todos nós. Então, os objetivos foram esses, de criar um sistema de apoio à reabilitação, onde idealmente, quando o projeto já estiver todo desenvolvido, o fisioterapeuta vai poder contar com isso para auxiliar ele na reabilitação do paciente, e vai poder também deixar o aparelho para a pessoa ter uma sessão a mais de reabilitação, não só quando ele estiver presente, ele já pode fazer todas as configurações e a pessoa utilizar sozinha, além de proporcionar estratégias diferentes do que o fisioterapeuta pode fazer por si só. Você pode aplicar um campo de força, e aí você vê que com um campo lateral nesse manipulador que está servindo para reabilitação, a pessoa vai conseguir treinar uma coisa diferente do que com a reabilitação convencional. Ou ajudar no movimento, e a pessoa vai ter aquele sentimento de que é ela que está movendo e não é uma pessoa que está puxando o meu braço. E esse tipo de coisa, além de facilitar testes no laboratório, que vai ser utilizado para estudo de reaprendizado motor, e manter o paciente mais engajado e motivado, que é a ideia de fazer uma interface com os jogos sérios que estão sendo desenvolvidos no outro laboratório, também para que o paciente fique motivado, queira fazer, não seja aquela reabilitação monótona. Então, como objetivos específicos mais do projeto em si,
nós precisamos de que essa plataforma, esse manipulador, ele apresente um torque sutil, um movimento sem muitas trepidações, tem opções tanto de auxílio ao movimento, quanto de oposição ao movimento para adquirir mais força na pessoa, quanto campo de força sendo aplicado em qualquer direção desejada, para que a pessoa adquira um controle motor melhor sobre esse membro afetado. Então, aos métodos. Primeiramente, pelo design mecânico do aparelho, a gente consegue ver o quê? Que o design ele consiste de 2 motores, onde aqui dá para ver o motor esquerdo e o motor direito, onde através de um sistema de 8 polias, nós conseguimos, pelo cabo, gerar movimento nesse manipulador, aonde o sistema vetorial de forças que vai ser aplicado seria com a rotação no sentido anti-horário do motor esquerdo, a gente teria um vetor força aplicado nessa diagonal. Enquanto que se mudasse o sentido, a diagonal inverte a direção, e a mesma coisa para o motor direito, só que na outra diagonal. Então, com a soma de 2 vetores ortogonais, a gente consegue criar qualquer vetor que seja aqui entre os dois. Então, basicamente dessa forma, invertendo o sentido de rotação, a gente atinge mais esse tanto de angulação, e mudando o sentido, a gente consegue atingir todos os 360 graus de direção com a força desejada em qualquer momento. O design foi baseado no artigo que está aqui citado, de Campolo e Tommasino, em 2014. E as características mecânicas mais importantes foram de que os trilhos apresentassem o menor atrito possível, as polias também girassem da forma mais livre possível, e que o torque dos motores conseguisse ser passado a maior quantidade de torque possível para o manipulador. Então, para o diagrama do circuito eletrônico que foi utilizado, nós temos aqui os 2 motores, que são a principal parte, ligados onde o encoder está acoplado a eles, um em cada um, que já se conectam ao shield, que vai levar tudo para o Arduino. Os motores são controlados por uma ponte H, na qual a gente tem o sensor de corrente que vai permitir que a gente saiba qual é a corrente nas bobinas de cada um dos motores. Então, tudo isso é ligado também no shield, que se conecta ao Arduino. Tudo isso sendo alimentado por uma fonte de alimentação, e o Arduino conectado ao aplicativo externo que foi desenvolvido para desktop por uma porta USB. Então, pelo diagrama do circuito, a gente percebe que vai ter tanto um microcontrolador, que é o Arduino, quanto um desktop, os dois trabalhando em conjunto para executar esse controle. A parte do software do Arduino, ela fica responsável por fazer a leitura dos sensores, por calcular qual é a posição, visto que os encoders eles vão estar traduzindo a posição, mas eles vão estar traduzindo a posição naqueles eixos diagonais, conforme mostrado no design mecânico. Então, precisa haver um cálculo aí para determinar qual é a posição no eixo XY que a gente está acostumado. Além de comandar toda a atuação dos motores, saber qual motor vai ter que fazer qual força a cada momento, e trocar todas as informações que forem necessárias com o aplicativo externo. Enquanto o aplicativo externo vai estar trabalhando nessa interface com ele, entretanto ele vai apresentar uma interface para configurações do usuário, para cadastro de pacientes, para tudo isso, para geração, criação e aplicação dos campos de força, além de conseguir exibir a posição em tempo real do manipulador na tela do computador, onde você consegue ver, conforme a pessoa mexe, você consegue ver o movimento na tela do computador para monitorar e salvar todos esses dados pós-coleta para você saber como está sendo o desenvolvimento daquele paciente. Para você poder ver, olha, na primeira coleta a pessoa desviava muito, ou movia muito devagar, e aí agora, conforme ela foi treinando, conforme passaram os meses, ela já está com um controle bem melhor e já está conseguindo se desenvolver melhor e estamos tendo progresso. Então, quais foram os resultados, né? Como que está esse equipamento, como que ele está funcionando. Para os resultados, a gente fez experimentos focados em verificar o bom funcionamento do auxílio ao movimento, que é a ideia de uma pessoa muito fraca, que não consegue mover seu braço sozinho, usar o manipulador para aplicar uma força muito pequena e o manipulador detectar, olha, essa pessoa está tentando mover e eu vou auxiliar ela nesse movimento.
porque até então ela não tem força suficiente para mover o manipulador por si só. Também verificar a atuação da oposição ao movimento, aonde a pessoa ela já tem mais força, mas é exatamente isso que você quer ganhar, você quer desenvolver ainda mais a força e o controle dela. Então você aumenta um pouco a força que é necessária para ela desenvolver o movimento, a fim de desenvolver a musculatura, desenvolver melhor esse controle de força. E também a aplicação de campos de força, onde o campo de força já é para uma pessoa também menos debilitada, mais recuperada, onde com o campo de força você pode aplicar uma força perpendicular ao movimento. Você manda a pessoa mover para frente, mas já aplica uma força lateral. Então, dessa forma, você conseguiria que a pessoa desenvolva um controle motor mais fino e mais sofisticado de mover em uma direção, mas controlar a força que está sendo aplicada na outra. Então, esses foram os objetivos dos testes. Isso. O primeiro teste é esse que foi filmado, onde pulei um slide. Então, para verificar o auxílio ao movimento, qual foi o experimento que nós criamos, né? A gente ia utilizar um objeto mais leve do que o atrito da máquina, a fim de que, com esse objeto conectado por um sistema de polias a essa máquina, com ele solto ainda não haveria movimento, a fim de simular que fosse o braço de um paciente que não tem força suficiente para mover. Então a ideia é que esse sistema de apoio ele consiga ver que tem um peso ali, mas o peso não está sendo suficiente para gerar movimento. Então ele, a partir da detecção desse peso, auxilia esse peso a mover o eixo da máquina. Então aqui a gente vê a filmagem desse experimento, onde no instante inicial a gente tem o peso, mas o peso está sendo igual ao atrito. E assim que eu ativo o auxílio ao movimento, o auxílio puxa esse manipulador para baixo junto ao peso. O peso está gerando uma força para baixo, aí eu ativo o auxílio, o sistema de motores já auxilia nesse movimento. Então esse seria o diagrama vetorial final, né? Onde a gente tem um atrito grande, tem um peso pequeno, entretanto a gente tem um auxílio que, somado a esse peso, é capaz de contrariar o atrito e gerar uma força resultante no mesmo sentido do peso. Para o segundo experimento, a ideia era contrária, era verificar a oposição ao movimento, que seria uma pessoa que já tem mais força suficiente para mover o manipulador, mas eu quero exigir ainda mais dela, para que ela desenvolva essa força. Então a gente pegou um peso que era maior do que o atrito estático da máquina, a fim de que com somente o peso a máquina iria se mover. Entretanto, quando eu ativasse que a máquina devia se opor ao movimento, idealmente essa máquina ia parar e impedir aquele movimento, já que o peso era ligeiramente maior do que o mínimo necessário. Então, a gente vê que no instante inicial, sem nada ligado, conforme eu mexo, o manipulador é puxado pelo peso. Entretanto, eu estou ligando aqui a oposição ao movimento, vocês vão ver, quando eu solto ele até tenta se mover um pouco, mas aí logo a máquina percebe, olha, está havendo movimento, eu vou me opor, porque é assim que eu fui configurada, é para eu dificultar esse movimento agora. Então, no instante inicial, a gente tem uma força de atrito menor do que a força peso, então a gente tem uma força resultante para baixo. Entretanto, quando eu ligo a oposição, a força de atrito mais a força de oposição ficam iguais à força peso. Então não tem uma resultante e a gente não tem movimento, que vai ser nesse segundo momento. Onde eu puxo, o peso está puxando para baixo, mas a máquina impede o movimento, que está gerando uma pequena força de oposição. Já para o terceiro experimento, a intenção era verificar a atuação dos campos de força. Então foi um design parecido com o anterior, onde o peso ele era suficiente para gerar movimento. Entretanto, a gente configura um campo de força crescente em sentido de oposição a esse peso. Então a gente colocaria o manipulador na posição de menor intensidade do campo, para que quando eu soltasse ele gere movimento, entretanto esse movimento vai puxar o manipulador para posições de maior intensidade do campo, onde esse campo vai ser capaz de impedir o movimento, que é o que a gente observa aqui. Primeiramente o peso, então a gente sobe ele para uma posição onde o campo é mais baixo, que é lá em cima,
e quando eu solto ele puxa, mas ele para numa posição intermediária, onde a gente vê que a força do campo mais a força de atrito se igualam à força-peso, então a resultante fica como sendo zero. E aí, num terceiro instante, eu tiro o peso, vocês vão ver conforme o vídeo passar. Primeiramente eu puxo ali, e vocês veem que o peso é maior do que a força do campo, até esse ponto. Aqui o campo mais o atrito se igualam ao peso, então para o movimento. Agora eu tiro esse peso, e a gente vê que não há movimento, porque a força de atrito, por ser uma força de oposição, ela simplesmente troca de sentido e impede o movimento do campo. Entretanto, quando eu puxo o manipulador com uma posição de maior campo, o campo é capaz de empurrar para cima, que seria aonde a força do campo é muito maior do que a força de atrito, então eu tenho uma força resultante no sentido do campo. E por fim, foram executados alguns testes a fim de verificar que o sentido desse campo ele seria certo em todos os 360 graus. E também o sentido dessa força de auxílio ou dessa força de oposição. Porque com esses testes anteriores eu apenas verifiquei, tá, eu estou aplicando a força correta na perpendicular, mas eu não sei se isso ia ser aplicado corretamente em 30 graus, em 45 graus. Então foram executados testes com um campo decrescente, porque a intenção era simplesmente de verificar a direção. Então o campo iria jogar o manipulador naquela direção e depois parar de fazer força. Então esses foram os resultados obtidos com esses testes. Esse é o campo gerado pelo aplicativo externo, que quando aplicado gera esse movimento. A gente vê aqui que era 0 graus e o movimento está bastante condizente com isso. Para 30 graus a gente tem uma situação muito similar, onde aquele é o campo gerado. A intensidade em vermelho significa que a intensidade da força aplicada vai ser máxima, enquanto que o azul é força zero. E a gente percebe que mesmo não estando no azul, o movimento já para porque é uma força que é menor do que o atrito do sistema. Então a gente vê que a direção está muito boa. Para 45 graus a gente tem uma situação similar também, o campo gerado e o movimento que a gente vê. E para 90 graus também, o mesmo tipo de movimento, onde ele é bastante preciso e bastante condizente com o campo que foi colocado. Então, tendo em vista esses resultados, eu acho que é possível concluir que o auxílio ao movimento está sendo feito da maneira desejada, da maneira apropriada. A oposição também está sendo feita de forma correta. A geração e aplicação dos campos de força também eu achei que foi bastante satisfatória. E o sistema está apresentando um movimento e torques não muito bruscos, sem muitas trepidações. Então, queria agradecer a todos pela presença, por ter vindo. E também, em especial, agradecer aos colegas e aos professores de laboratório por todo o apoio, não só nesse trabalho, mas durante toda a minha graduação que eu tive lá. Também a todos os bons professores que eu tive ao longo da minha graduação, aos meus familiares, amigos, a UFO e a Faculdade de Engenharia Elétrica pela estrutura, e principalmente ao Biolab e ao Alcimar ao longo de toda a graduação. E ao professor Sérgio pelo apoio nesse projeto, que foi imenso. E é isso. Muito obrigado. Não precisa do microfone agora. Precisa? Todo mundo escuta, né? Ah, eu não queria hora nenhuma. Ele só falou. Quem mandou colocar? Vinícius Weber. Tá certinho, Vinícius. É isso aí. É desse jeito, eles estão no ranking superior. Professores Alcimar Barbosa Soares, Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira e Edgar Afonso Lamonier Júnior. Em sessão pública, após exposição oral de cerca de 20 minutos e após arguir o candidato por 40 minutos, a banca deliberou pela sua aprovação. Na forma regulamentar, essa ata foi lavrada e assinada pelos membros da banca e pelo estudante, que será encaminhada à coordenação de trabalho de conclusão para registro e verificação de cumprimento, para eventuais alterações requisitadas pelos membros da banca, que a gente não listou no campo de observações, só por uma questão básica, mas não vamos fazer as alterações, né? E assim sendo, os trabalhos se encerram às 16h10, Uberlândia, Minas Gerais, 3 de julho de 2019. Parabéns!
degrau a mais, né?